Boa noite a todos. Equipe: Leonardo Soares e Norberto Dutra. Iremos apresentar as fontes Constituição e Codificação no Brasil do século XIX, do capítulo 10 do livro Direito na História. Autor: José Reinaldo Lima Lopes. O início do século XIX é marcado pelo absolutismo industrial e pelas revoluções americanas e francesa. No caso dos portugueses, houve uma retrocedência na modernização que foi iniciada por Pombal. No entanto, algumas iniciativas prevaleceram com a ajuda do novo Código, que deveria reformar a legislação portuguesa. A Inglaterra impôs a Dom João VI que continuasse alguma atividade modern- modernizadora, mesmo que pressionado pela Inglaterra. As aberturas do porto brasileiro em 1808 e a criação do Reino Unido do Brasil em 1815 foram feitas dentro do espírito modernizador e ainda absolutista. Após a Revolução do Porto de 1820, terminou por acelerar o processo de mobilização pela independência. Passou a acelerar quando os brasileiros tiveram que eleger deputados à cortes. Com o estabelecimento da Revolução do Porto, algumas cidades do Brasil constituíram suas juntas governamentais, levando em conta o ponto de vista da cultura jurídica, o liberalismo como doutrina econômica mais do que política. Foi um elemento chave no discurso dos brasileiros. Não se confundia naturalmente o liberalismo com a democracia, como no caso da Revolução Pernambucana de 1817, onde os ideais democráticos apareciam sob a reforma republicana. Estiveram presentes na crise da abdicação, Revolução de 7 de abril de 1831. O liberalismo inspirou uma Carta de Direitos que foi a Carta Constitucional de 1824. Constituição do Império do Brasil. A Carta aceitou a divisão de cidadãos, eleitores e não eleitores. O liberalismo da independência, disse, foi envolvido nos temas da autonomia nacional. A democracia radical foi rejeitada por medo da instabilidade. O liberalismo da independência foi, por isso, sobretudo, lutar contra o sistema colonial, contra os monopólios e estancos e contra a antiga administração da justiça e administração portuguesa. Na ausência de partidos organizadores públicas e democraticamente, surgiram as sociedades secretas, que obrigam a liderança política conhecida como maçonaria. Proclamada a independência, desenvolveram-se dois sentidos da luta liberal. O primeiro contra o regalismo de Dom Pedro I, o seu chamado absolutismo pela liberdade da oposição. O segundo contra a centralização nacional articulada por José Bonifácio. O liberalismo brasileiro dividiu-se entre liberais radicais e liberais modernos. O reconhecimento da soberania brasileira e a atividade legislativa autônoma estava em andamento. A Constituição, em 16 de fevereiro de 1822, Dom Pedro convocou o Conselho de Procuradores Gerais das províncias. Foi então elaborada a Carta Constitucional, outorgada em 11 de dezembro de 1823, mas jurada pelo imperador em 25 de março de 1824. Todavia, havia contradições no próprio texto constitucional. De um lado, o imperador juraria preservar a integridade do Brasil, por outro, teria poderes sem necessidade de ouvir a Assembleia Geral. A segunda era dirigida ao caráter centralizador, que retirava das províncias o poder de legislar. A terceira diz a respeito ao poder moderador. O poder moderador é definido como a chave de toda a organização política e é delegado prioritariamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente deve-se à manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Código Criminal foi prolongado em 16 de dezembro de 1830 e foi um avanço em relação às leis filipinas
do que diz respeito à integridade física. O projeto do Código foi elaborado por Bernardo de Vasconcelos. O Código é dividido em quatro partes: crimes públicos, que são contra o Estado; crimes particulares, que são contra a liberdade; crimes policiais, que são contra as regras públicas; crimes de pena, que são quando é exclusivo ao condenado, não podendo ser estendido aos seus familiares. Código do Processo Criminal. Foi sancionado após a abdicação de Dom Pedro I em 29 de novembro de 1832 e projetado por Manuel Alves Branco. O Código põe fim ao sistema judicial antigo e em todas novidades abre os recursos de habeas corpus e reorganização da justiça criminal e conta basicamente por juízes, promotores e jurados. O Código Comercial de 1850 foi criado no contexto histórico com diversas mudanças, com criações de leis que a terra só poderia ser adquirida por compra ou doação. E dali Eusébio de Queiroz, que colocou o fim ao tráfico externo ilegal de escravos. Isso criou uma abertura de capital liberado pelo tráfico. O capital poderia ser investido em inúmeras possibilidades. O Barão de Mauá, que investiu esse capital em estradas de ferro e em principalmente indústrias. O código se dividiu em três partes: comércio geral, o comércio marítimo e a quebra de contrato. Leis civis. Quando o Código Civil não era feito, os brasileiros tiveram que substituir pelo Código Comercial. O Código Comercial, a partir de 1850, servia para o uso analógico e como subsídio para a interpretação. O Código Civil Brasileiro só veio em 1916. Foi uma organização dos direitos civis e isso coube um papel importante a Augusto Teixeira, organizador da consolidação das leis civis.